Meu nome é Adriana Gomes, eu sou natural de Itapetinga, Bahia. Eu nasci uma criança bem doentinha, então, diante desse contexto, eu fui adotada por uma tia e ela cuidou de mim desde pequenininha, vindo para cá, para Salvador, né? E aí ela me trouxe também. Na época, eu comecei fazendo um acompanhamento médico, porque eu teria uma suspeita de uma cardiopatia. E aí eu fui encaminhada para Salvador, fiz um cateterismo e de lá para cá, de 6 em 6 meses, eu fiz esse acompanhamento médico. E quando minha tia definitivamente resolveu vir morar aqui em Salvador, ela acabou me trazendo, né, com a autorização dos meus pais. E de 6 em 6 meses eu fazia esse acompanhamento. Então eu cresci, né, super protegida, minha tia sempre com aquele cuidado comigo, né, de eu me machucar, e eu acabei não tendo muita interação com amigas, né, com amigos. Então, por conta disso, eu cresci cheia de temores, com medo de enfrentar desafios, com medo de encarar novas oportunidades. E com isso, foi desenvolvendo em mim uma certa resistência ao novo, tá? E quando eu conheci Sandro, ele sempre deixou muito claro que queria constituir uma família. E o meu sonho era ter uma filha, que seria Mariana, né? E por conta disso, por mais que eu tivesse vontade e tudo, eu não me sentia segura para ser mãe, porque o medo me dominava. Quando eu fiquei adulta, que eu resolvi, né, casei, e isso ficou muito claro, tanto para mim quanto para Sandro, essa constituição da família. Quando eu, de fato, realmente decidi que queria ter um filho, eu tive um outro desafio, que foi aceitar, né, os preconceitos que, na época, os meus médicos teriam depositado no meu coração. Tanto da parte da minha cardiologista, né, que para ela era um grande desafio para mim ser mãe, já que eu teria um coração insuficiente para mim e com uma gestação seria muito mais arriscado. E para mim e para o meu ginecologista era também um desafio, porque para ele seria uma gravidez de grande risco. E neste caso ele já descartava a possibilidade de eu ter um parto normal, já me possibilitando apenas ter um parto cesáreo. Meu nome é Sandro, sou natural de Salvador. Passei minha infância na Igreja Batista Jerusalém, na São Martinho, no Largo do Tanque. E na adolescência, né, chegando na fase adulta, eu me afastei da igreja e passei um bom tempo. Até que no ano de 2002, após eu participar de um curso de formação aqui no Cefet, no Barbalho, né, acabei, nesse período, me matriculando na Academia Estilos, né, com a supervisão do nosso professor Silvestre. E nesse pequeno período que eu fiquei, de aproximadamente 2 meses, eu e a Adriana acabamos nos conhecendo, né? Visto que nós não tínhamos assim nenhum amigo em comum, não tínhamos ambientes em comum. Talvez ali foi o único momento em que nós teríamos a oportunidade de nos conhecermos, e aquele pequeno período foi o suficiente para que a gente estreitasse, né, a amizade. Depois nós começamos a namorar e, enfim, em 2009 nós viemos a nos casar, né? A partir do momento que nós nos casamos, e nós já tínhamos também toda aquela consenso de que queríamos ser pais, nós esbarramos em muitas dificuldades. E uma das também importantes dificuldades era justamente o que a Adriana relatou, desse temor que ela tinha, porque por um período de aproximadamente 6 a 7 anos, nós estivemos na tentativa de sermos pais, passando por diversas consultas,
diversos exames, diversos procedimentos, dentro e fora da Bahia. Foi um período, falando assim, parece até curto hoje, né? Mas foi muito longo a espera. E nada. Chegou o momento de médico dizer assim, eu não sei o que falar para vocês, porque não tem uma explicação científica para dizer o motivo por que vocês não conseguem engravidar. Nesse mesmo tempo, a Adriana já estava frequentando aqui Sinai, a partir dos cursos que eram ministrados aqui no Pronatec. E nesse tempo ela conheceu algumas pessoas da igreja, como Thelma, como a irmã Marli, entre outras, e ela passou a frequentar a igreja. E nessa época eu não estava frequentando igreja nenhuma, estava afastado mesmo. E ela me chamava, dizia assim, vamos pro culto. Pastor Heber e Karine estão orando por nós. Pastor Heber está orando, está colocando a mão na minha barriga e está orando. Vamos lá para você conhecer eles. E eu sempre resistindo, né? E de tanto ela insistir, um dia eu disse assim, vamos para a igreja. E chegando aqui na igreja Sinai, né? Fui muito bem recebido. Ao final do culto, nós fomos até o pastor Heber e Karine e eles oraram por nós. E foi um grande diferencial nessa nossa batalha, né, para sermos pais. E nesse tempo eu percebi uma coisa bem importante, porque à medida que a gente foi se aproximando de Deus, os medos foram sumindo, as dúvidas, porque em dado momento eu pensei comigo, né, depois eu compartilhei com a Adriana, que o meu medo a partir naquele momento era que não estivesse nos planos de Deus eu ser pai, porque aí eu saberia que por tudo que eu fizesse, que a ciência estivesse disponível para nos ajudar, não ia adiantar de nada. E ali fomos nos aproximando cada vez mais de Deus e eu percebi que o que Deus queria de verdade era que antes de eu ser pai, que eu voltasse e fosse filho novamente, né? Isso em algum momento ficou muito bem claro. E quando nós entendemos isso e entregamos de fato a Ele, não só a nosso desejo, como a nossa vida, foi muito natural e as coisas aconteceram e Mariana veio. E tem sido uma bênção na nossa vida, porque aquilo que era um desejo do nosso coração se transformou no motivo que Deus usou para nos trazer de volta. Aqui na igreja eu frequento aproximadamente uns 17 anos. Entre idas e vindas, né? Mas foi nesse período do curso que eu fiz aqui, na época de inglês, que na época era Pronatec, foi o período que eu realmente me firmei mesmo, que eu já havia pré-estabelecido aqui, no sentido de permanecer mais, já teria feito amigos aqui dentro, e através dessas amizades, eles me incentivavam na época, né, a conversar com o pastor Heber, né, sobre essa minha dificuldade, essa minha angústia, né, de querer engravidar e não conseguir. E aí, eu, em dos finaizinhos de saída da aula do curso, eu estava até com Thelminha na época, ela me apresentou o pastor Heber, e de lá para cá eu vinha sempre, né, me reunindo com ele, desabafando e apresentando, né, esse anseio para o Senhor, para que o Senhor Jesus pudesse tomar providência sobre essa realização. Porque Mariana sempre foi, não só para mim, mas como para nossa família, né, a realização do nosso sonho. Desde sempre, eu sempre quis ter uma filha, eu não me via, né, sem ser mãe de Mariana, eu queria ter uma filha chamada Mariana. Tanto é que na época, quando eu engravidei, todos diziam assim, é menino, e aí a gente até se questionava, né, eu e Sandro, e se for menino? Não, esse anseio da maternidade de querer ter uma filha sempre foi um sonho para mim. Então eu pedia muito a Deus e me questionava sempre, né? Meu Deus, o porquê não dá certo? O porquê?
tanto os exames, tantos procedimentos e nada, nem um sinalzinho de esperança. O que estava faltando, né, para que essa realização de fato fosse concretizar? E aí foi quando, em uma dessas idas e vindas, que eu comecei Deus tocar no meu coração também, né? Chame Sandro para ir para a igreja, fale com ele que o Senhor Jesus precisa dele lá no templo, precisa da presença dele. E foi o que eu vinha fazendo, né? Buscando diariamente em oração que ele me acompanhasse nessa jornada. Depois de 7 anos tentando, e só veio Mariana, porque assim, se fosse pela ciência, a gente deveria estar com uns 15 meninos aqui, né? Porque a gente esgotou tudo que estava disponível. Eu quase ia à falência. Mas, depois que a gente se conformou que era Mariana, 2 anos depois, a Adriana engravidou naturalmente. Porque nós não nos preocupávamos mais em evitar, porque se a gente passou 7 anos tentando e não conseguia, e ela engravidou naturalmente depois de 2 anos, quando a gente não estava nem se preocupando, e a gestação durou 7 semanas. E para mim ali foi Deus falando pra gente que Ele está no controle de tudo e as coisas acontecem da maneira que Ele quer. Porque a Adriana um pouco se entristeceu quando perdeu esse segundo filho, e a gente ouviu da própria médica que disse: calma, Deus sabe o que faz. Então assim, pra gente ali naquele momento foi a confirmação de que Deus esteve com a gente o tempo todo. O tempo todo. Ele só queria trabalhar do nosso coração, Ele queria nos transformar antes, Ele queria nos fazer filho novamente, para que depois nós pudéssemos ser pais. E essa segunda gravidez inesperada, quando nós achávamos que não haveria possibilidade disso acontecer naturalmente, ela aconteceu. E também até a perda, porque assim, a Adriana no parto, ela teve que ir para a UTI. Mariana nasceu às 15 horas e a Adriana só foi para o quarto meia-noite. Ela perdeu muito sangue, ela precisou tomar bolsa de sangue. Eu não sabia enquanto estava esperando, mas o trabalho na UTI estava pesado. E o médico só veio me falar isso depois. Quase a Adriana não resiste, por pouco. Então assim, muito possivelmente ela não suportaria uma segunda gestação. Mas Deus fala conosco de todas as formas. E eu acho que aquela segunda gravidez foi Ele confirmando que Ele esteve com a gente o tempo todo. Para a gente engravidar de Mari, a gente fez tratamento, né? Primeiro a gente investigou para saber as causas, porque não conseguíamos engravidar. E posteriormente nós fizemos tratamentos sim para tentar engravidar. E mesmo esses inúmeros tratamentos que fizemos, não conseguimos engravidar, não tivemos êxito, né? Então foi quando a gente relaxou, que a gente entregou e entendeu que é esperar o momento do Senhor. Foi que Mariana veio. E quando nós já tínhamos Mariana após 2 anos, que Mariana já estava com 2 anos e meio aproximadamente, do nada eu apareci grávida. Quer dizer, não foi do nada, né? Mas foi sem planejamento. Porque nós já estávamos com aquele entendimento que se quiséssemos outra gestação, teríamos que fazer um novo tratamento. E a gente achava que se fôssemos engravidar novamente, teríamos que passar por toda aquela burocracia. Só que a gente não teria entendido que nós precisávamos mesmo era descansar no Senhor e relaxar. Então, na segunda oportunidade que tivemos da gestação, nem pensávamos nessa possibilidade e o bebê veio assim espontaneamente. Infelizmente, ficou até 2 meses, logo depois eu perdi. Mas isso para nós foi como uma confirmação da presença do Senhor em nossa vida e para nós entendermos que aquele período era simplesmente para Ele nos dizer que tudo podemos quando confiamos nele e descansamos nele. Eu
terminei minha faculdade, o medo me dominava de tal maneira que, quando eu concluí a minha faculdade, eu não conseguia me empregar. Todas as oportunidades que eu tinha de entrevista, quando eu chegava nas entrevistas, eu me tremia, eu entrava em pânico, porque eu sempre achava que eu não seria capaz de assumir uma turma, porque na época eu teria me formado em pedagogia e eu estava me preparando para ser uma profissional professora, né? E eu tinha tanto medo de assumir que, quando eu fazia as entrevistas, eu não conseguia. Sempre recebia um não, porque eu não tinha experiência. E as escolas me chamavam para fazer as entrevistas e sempre perguntavam: você tem experiência com sala de aula? E eu dizia não. E aí as escolas sempre fechavam as portas para mim, porque diziam assim: a gente só precisa de alguém com experiência. Mas eu percebia que não era a experiência que eles buscavam. Era a segurança que eu não demonstrava ter. Era a insegurança que ficava nítido aos meus olhos e principalmente para eles, né? Então eu chegava em casa arrasada, chorando, frustrada, e chegava desabafava com o Sandro que eu nunca ia conseguir me pregar, que o medo me dominava, que eu não conseguia, eu nunca iria, que tudo que eu fiz, todos os meus estudos, todos os meus esforços eram em vãos. E Sandro me dizia: Adriana, acalme seu coração, Deus há de preparar algo melhor para você. Descanse no Senhor, que vai dar tudo certo. Ele tem algo melhor. Creia que tudo vai dar certo no final. E, gente, acreditem, Mariana foi uma transformação de vida na minha vida, desde quando Deus confirmou isso no meu coração, que após 2 semanas que eu descobri que estava grávida, eu fui convocada para trabalhar no concurso que eu havia feito da prefeitura. Então foi tudo assim, ó. Sabe o que é bênção em cima de bênção? Foi bênção em cima de bênção. Deus me honrou de maneira que eu nem esperava, de maneiras que eu nem merecia, pelo simples fato de achar que o medo era muito maior do que o amor de Deus sobre mim. O ambiente que a Adriana cresceu de muita proteção, associado às opiniões médicas que desaconselhavam a ela a engravidar, porque seria uma gravidez de alto risco, nem o obstetra, nem o cardiologista que acompanhava ela na idade adulta se responsabilizaram por essa gestação, e o obstetra só acompanharia e faria o parto mediante um atestado médico do cardiologista, que também não aceitou fazer esse atestado, dar esse atestado. E tudo isso, somado a como ela foi criada, criou um obstáculo também emocional, mental dela, que também foi diagnosticado em todo esse processo da nossa tentativa, onde nós em algum momento até tivemos que recorrer a tratamentos não ortodoxos, como acupuntura e etc. E somente um médico, que era a doutora Ângela, que acompanhou ela e diagnosticou o problema dela com 4 anos de idade, e sempre disse que ela poderia sim ser mãe, que ela poderia sim ter uma vida normal, fez esse documento atestando as condições que ela teria de fazer de ter o parto, de ter uma gestação, e dessa forma o médico acompanhou ela durante a gestação e fez o parto. Parto esse que aparentemente seria rápido por ser uma cesariana, e ainda no hospital, quando Mariana nasce, às 15 horas, aí eu recebo a informação de que 1 hora depois a mãe já estaria no quarto, né? E de 15 horas, a Adriana só foi pro quarto quase meia-noite. E eu sem notícia, ninguém no hospital dava notícia. Eu só fui saber, já perto dela ir pro quarto, que ela teve um processo hemorrágico muito severo
que teve que receber bolsa de sangue e eles estavam tentando reanimar e manter ela em UTI. Isso eu só soube depois. Então eu ficava naquela angústia entre ficar com Mariana no berçário e curtir ali já minha filha nas primeiras horas, e a apreensão de ver a Adriana ir para o quarto e nada, hora após hora e nada, e eu sem notícias. Toda vez que eu conseguia falar com algum médico, ele dizia, não, tá tudo bem, daqui a pouco ela chega no quarto. E isso foi de 15 horas até meia-noite. Então assim, foi um processo, realmente um processo muito difícil, angustiante, em que nós vivemos, mas em todo momento, né, após, depois que a gente sabe de tudo que aconteceu, a gente vê o quanto Deus está no controle de tudo, né? Estar no controle daquela situação, e veio a estar no controle recentemente, visto que em outubro desse ano, dia 1º, a Adriana foi submetida, enfim, à cirurgia para corrigir os problemas que ela tinha congênitos da válvula e da CIV, onde nossa igreja abraçou em oração, e nós tivemos momentos transformadores nesses dias, porque uma semana antes da cirurgia, eu chegava em casa do trabalho e ia encontrar a Adriana chorando, angustiada. Então você imagina que, faltando 7 dias para a cirurgia, a Adriana chorava copiosamente. A expectativa é que a cada dia mais próximo da cirurgia, ela estaria numa situação emocional cada vez pior. E foi justamente ao contrário. A cada dia em que a cirurgia se aproximava, a Adriana estava mais tranquila, mais calma. E nós estamos convencidos de que foi fruto das orações que já vinham sendo feitas aqui na igreja, em grupos, e que nós sabíamos e as pessoas falavam, nós estamos em oração, nós estamos em oração. E as orações já começaram a mover a partir do momento que a Adriana foi se tranquilizando, até o dia da operação, que ela chegou totalmente serena. E a operação aconteceu dentro de todo o contexto médico que era apresentado, de dificuldades. Ela foi da maneira mais tranquila que poderia ser, com o procedimento menos invasivo que poderia acontecer, aconteceu. E a recuperação dela tem sido também totalmente dentro do esperado, uma recuperação tranquila, graças ao bom Deus, que atendeu às orações de todos que estavam, e muitos eu sei que estão assistindo agora, que oraram e oraram. E Deus honrou todas as orações, e hoje nós estamos aqui dando esse testemunho. Pois é, então, todos os seus sonhos, todas as suas esperanças, deposite no Senhor, porque se não for melhor, o conhecedor será Ele, sempre Ele, e Ele fará no tempo certo, porque quando nós desejamos ser pais, achávamos que isso aconteceria de forma natural e rápida, e o tempo que Ele nos concedeu para esse processo todo foram 7 anos, e algumas vezes a Adriana dizia assim, poxa, é tão bom, Mariana é tão maravilhosa, e foi tão bom ser pai, porque a gente poderia ter sido antes. E aí eu dizia a ela, quem disse que antes seria bom? O tempo é hoje. Foi o tempo que Deus nos concedeu para sermos pais. É por isso que é maravilhoso. Talvez se acontecesse 6 anos antes, não fosse bom como foi no momento que Ele nos permitiu ser. Então, assim, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Não é da nossa forma, é da forma dele. Ainda que seja doído, a gente seja demorado para o nosso tempo, mas tudo é uma construção, e Deus nos forma e nos molda no caminhar, na construção. E é isso que eu deixo de mensagem, que espere no Senhor, confie nele, que o melhor Ele fará. E agora eu apresento aqui a vocês a minha grande bênção, o meu sonho realizado, minha princesinha Mariana. Atualmente ela tem 10 aninhos, né, mãe? É a alegria da casa. Quando está na escola é um silêncio, e quando chega a casa
se transforma. E a mensagem que eu deixo para vocês, gente, é que não desistam, né, do sonho de vocês. Coloquem no coração do Senhor, né, os seus sonhos, os seus desejos. Deposite todos os anseios do coração de vocês no Senhor, que tudo é possível quando tem a presença de Deus. E eu agradeço a Deus por ser o fruto dessa união.